Oferecimento da Nirvana Livraria e Quixou Moda. A Boutique Quixou tem um perfil apropriado para lidar com as mulheres que curtem moda, beleza e autoestima. Novidades todos os dias. Preço de atacado no varejo. Rua Eduardo Monteiro, 366, Jardim Bela Vista, em Santo André. Para mais informações, ligue 4438-2493. 4438-2493. Ter liberdade de espírito, para ter a paz, leveza na alma, é o que eu e boa parte das pessoas quer. E primeiramente cheguei à conclusão que a cada dia preciso compreender o mundo à minha volta, respeitar as diferenças e amar para isso permanecer na minha vida. Não é tão difícil ser feliz, isso pode acontecer em qualquer lugar e momento. Basta eu permitir a ser otimista. Muitas vezes acontece, estou cansada, abatida, os pensamentos turbulentos, recordando momentos tristes que vêm na mente. Nos levam muitas vezes a desacreditar e perguntar a nós mesmos se o bem realmente existe. Alimentar a si mesmo desses sentimentos é o mesmo que seguir por um caminho perdido, que traz cada vez mais dúvidas, incredulidade, infelicidade. Mas assim como existe o mal que provoca toda essa dor, a tristeza, os problemas, existe também uma força maior e benevolente para acompanhar a nossa jornada. Pense, os momentos difíceis são necessários para eu ser forte, saber lutar, orientar o que é bom e melhor para quem eu amo e a mim. Só o amor pode mudar a si mesmo e o mundo. Então, confie. Você não sabe o que pede, mas Deus sabe o que dá. Temos soluções para a sua empresa crescer de forma consciente e lucrativa. Trabalhamos com cartões de visita, folhetos, catálogos, pastas folders, adesivos, envelopes, entre outros materiais. Gráfica Sucesso. Estou feliz com você aqui no programa, pegando um monte de trânsito. Demoramos hoje 2 horas para chegar e nós moramos aqui pertinho, né, Javer? São Caetano. E o trânsito super assim confuso, mas quando nós chegamos aqui na Rádio Mundial, parece que descortina assim um outro ambiente, uma outra energia, e aí nós nos tornamos mais leves, felizes, e é isso que nós queremos passar para você, querido ouvinte, que está aí grudadinho no seu ou celular, ou computador, ou então no rádio, enfim. É muito bom poder trocar essa energia com você e espero que você receba o melhor de nós que estamos aqui no estúdio, é o que nós desejamos. Hoje vamos conversar com o professor Javer Menezes, que é escritor, quirólogo, e vai falar sobre a quirologia, que os orientais já estudavam a leitura das mãos como uma das fontes principais de conhecimento
e frequentemente tido como superior ou esotérico. Mas na época até os médicos do país utilizavam a quirologia para confirmar os seus diagnósticos. Tudo bem, Javé, com Tudo você? bem, bom dia a todos. Estamos aqui para falar novamente de quirologia. E hoje, sim, uma dedicação maior à cromoquirologia. É a aplicação da criação das linhas, usando canetas coloridas de gel, para a gente trabalhar a energia e reconstruir as linhas que estão com problemas. Você né? criou esse método? Isso. É baseado em toda a teoria do Masaru Emoto, da cromoterapia. Como é que poderia estar usando a cor para ajudar o indivíduo a ter uma energia para sair do zero? Sim, e falando da quirologia. Bom, gente, eu não resisto sempre e peço aqui para o Javé, antes de entrar no estúdio, se alguma coisa melhorou, né? Nas linhas das mãos. Então, quirologia, para quem ainda não sabe... É o estudo científico que eu faço, é o estudo científico da leitura de mão, tirando e desmistificando a imagem de adivinhação. A quiromancia é um capítulo interno que a gente tem dentro da quirologia. Então, a quirologia ela é vista como ciência médica. E a partir do momento que o indivíduo vai desenvolvendo a técnica da leitura, ele entra na mancia. Mas isso, primeiro, ele tem todo um arcabouço de entender a parte da anatomia, da fisiologia, de toda a parte dérmica da mão, do que é linha, aonde ela nasce, aonde ela morre, qual é a idade, dia, mês e ano que a pessoa vai estar passando por um problema, cor de unhas, dedos tortos. Então tem uma série de itens. E dedos dos pés, te cortando, mas dedos dos pés também dá para fazer leitura? Tem, assim, existem alguns colegas que fazem esse trabalho. Eu já fiz com você na TV Mais, na época, né? Faz um bom tempo. Leitura de pés. Que assim, a gente tem o dedão, todos os dedos têm uma relação. Se ele está torto, se ele é curvo, tudo isso a gente consegue ver. E os antigos, eles tinham uma preocupação, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha celular, então eles observavam a natureza, observavam o ser humano como um todo. Né? Então, dentro de um diagnóstico, por que o teu dedo está ficando torto? Porque assim, existe toda uma história que vai levando esse dedo a ficar torto. Não é só uma artrose, um reumatismo. Até a artrose ela já vem com todo um começo, meio e fim. Por que aquele dedo ficou torto? Então, tem pessoas que têm todos os dedos tortos. Então, assim, vai desde uma formação de ácido úrico dentro do organismo do indivíduo, que vai levar esse dedo a ficar deformado. Né? Um problema circulatório. A mão e os dedos, as terminações, vão ficar roxeadas. Então, tudo isso, dentro da quirologia como ciência médica, a gente usa. Vai fazer uma cirurgia, o médico pede para que não se pinte as unhas. Ele precisa da ponta da oxigenação, o aparelhinho, que ele, o oxímetro, para saber como é que está a oxigenação do sangue na ponta dos dedos. Então, tem tudo a ver com a medicina. E o livro, né, A Ciência da Quirologia Médica... Você lançou, foi o ano retrasado. Foi em 2014. Já está na segunda edição, assim como o outro de benzimento também, os dois estão na segunda edição, indo para a terceira. Então, esse trabalho, assim, o prefaciante é o Dr. Celso Batello, que é o médico, assim, ele praticamente elogiou o livro todinho, ele gostaria de ele ter escrito isso. Ele menciona isso no capítulo do prefácio. Então, é toda uma construção para a medicina. E essa construção que eu estou fazendo, que é o livro 2 da Quirodiagnóstico, a gente vai ter praticamente como estar corrigindo, né, as linhas através das cores. Só que assim, eu não posso falar que as cores são constantes. Eu não posso colocar como padrão, seria o padrão a cor vermelha na linha do coração. Mas eu não vou pedir para uma pessoa pintar a linha de coração de vermelho, sendo que ela tem muitas correntes e muitos acidentes. Eu vou fazer com que essa pessoa que já tem problemas emocionais vá de 0 a 100 em questão de segundo. Ela vai destruir tudo. Então o que eu tenho que fazer com essa linha de coração que está complicada? Em vez de colocar um vermelho, eu posso colocar um verde, eu posso colocar um rosa,
uma violeta para transmutar esse sentimento? Posso. É o que eu estava... Mas para o público entender exatamente como funciona o seu trabalho, primeiro você estuda as linhas das mãos. Isso. E você usa as cores para corrigir Isso. alguma linha. Primeiro, que tipo de mão a pessoa tem? Se é terra, fogo, ar, isso é importante. água. Os 4 tipos de mão e o 5º, que seria o misto. Nos livros antigos tem até a 7 Tereza, tipos. que está aqui no estúdio, que mão A dela é mãozinha fogo, né? Opa! Apesar dela ter o dedão com uma certa deformação em função da idade, né? Ela tem mãozinha fogo. E assim, é uma grande mestra em cromoterapia. Que a gente estava trocando informações ali antes de começar o programa, né? Sobre as cores, sobre as notas, né? Como notas musicais. Então, o número 7, praticamente, a gente tem tudo com 7. Todas as 7 cores, as 7 notas, os 7 chakras, os 7 dias que Deus criou o mundo. Então tem muita ciência que a gente tem que trazer isso de volta para dentro da mão. Os 7 comportamentos que a gente tem, as 7 características que a gente tem nas linhas das mãos. E muitas linhas, por exemplo, hoje, as pessoas estão muito preocupadas com a linha de dinheiro. Ninguém tem dinheiro. Quando a gente olha a mão do indivíduo, dá para vontade de chorar. Porque assim, o indivíduo não tem linha de dinheiro. Verdade. Assim, na esquerda, que mostra o passado, a pessoa já teve muito dinheiro, teve as ilhas de problemas de falência, de acidentes, de perdas de planos, de plano Collor, plano de poupanças, né? Então a pessoa ficou sem dinheiro, se descapitalizou. E hoje o que ela precisa? Ela precisa recriar essa linha. Então, independente, a gente tem que ver as outras linhas para saber que tipo de cor a gente vai estar usando. Então eu não posso colocar assim, vamos pintar de ouro, vamos pintar de prata. Não. Existe todo um comprometimento. A mão fogo, por exemplo, ela é totalmente emotiva. O emocional dela está na frente. Se ela tiver um problema emocional, ela não trabalha, ela não pensa, ela não faz nada. Ela está focada na emoção. E o dinheiro, se ela não está trabalhando, o dinheiro não vem. Então não adianta eu falar assim, vamos pintar de dourado a sua linha de coração, ou a linha de dinheiro, para que você tenha dinheiro, se ela está travada no emocional. Sem dúvida. Então, a reforma íntima, que a parte espírita fala, a gente tem que fazer com que essas pessoas também tenham mudanças comportamentais. E aí entra a ciência do Masaru Emoto, onde, através das moléculas de água, que na canetinha de gel tem a água e a cor. Então, nós estamos usando as 2 coisas importantes. A água, que vai trabalhar o comando da voz, da mente, e vai trabalhar em cima do tecido, das moléculas, do átomo, das partículas atômicas, até chegar no DNA. Então o comando dado é uma responsabilidade muito grande para quem for trabalhar com a parte da quirologia. Nós não estamos brincando de criar linhas ou desenhar aleatoriamente. É uma ciência onde tem toda uma bagagem científica por trás. Quem quiser até pode pesquisar na internet e vai ver a veracidade desse conhecimento. Estaremos na Nirvana fazendo uma parte da cromoquirologia prática. Ligue para o telefone 42297444. Fale com a Inês. São vagas limitadas. Sim. Eu não quero sala cheia. Eu quero pessoas que queiram aprender a dar continuidade nesse trabalho que eu recebi da minha amiga, da Charlotte, que praticamente desenvolvia esse trabalho. Eu me comprometi a dar continuidade. Eu quero também ter pessoas que vão estar dando continuidade no meu trabalho. A sério. 4229-7444. Fale com a Inês. E o curso é o dia todo? O dia todo, das 9h30 às 16 horas. Tem um intervalo de almoço. As pessoas que tiverem o livro pode levar o livro. Quem não tiver o livro pode adquirir na hora lá o livro. Tá ok? E você vai falar também dos anéis, da importância de usar. A importância dos anéis, dos dedos tortos, né? Um indivíduo com um dedo torto, onde ele cai para baixo. Ele vai estar sempre falando com as pessoas. O indicador, né? É o indicador, que ele indica tudo que você quer. Ele torto, você está indicando para o umbigo da pessoa. Se o dedo for torto para a esquerda ou para a direita, eu estou falando sempre com as pessoas, a lateral das pessoas, e nunca diretamente com ela. É como se a gente lembrasse de 2 pôsteres importantes que a gente tem no mundo. Do Tio Sam e do 1932. O Tio Sam, ele fala com o dedo da mão direita indicando reto.
Os Estados Unidos precisa de você para que se aliste. Eles vão morrer do outro lado do mundo. Em 32 foi feito o nosso pôster do MMDC, um pracinha com a mão esquerda, com a mão nessa posição, pedindo para que venha se alistar ao movimento do MMDC. Se isso fosse feito com a mão direita, nós teríamos dizimado uma grande parte dos nossos irmãos brasileiros. Com a mão esquerda, mexe com a sua consciência. Nós empurramos a divisa de Bragança até Extrema, sem mortes. Morreram 4 jovens em função disso. Mas empurramos os mineiros, ganhamos uma expansão do estado de São Paulo, sem causar morte. Então, a importância do dedo indicador. Se a gente tivesse o nosso dedo indicador retinho, políticos não estariam pisando na cabeça de todo mundo como está aí. A gente estaria apontando o nariz deles, as responsabilidades que eles têm com a nação, que a gente está apontando para baixo. Façam o que vocês quiserem. A gente está aceitando. A ausência de dedos, a gente já sabe a encrenca que dá. É verdade. Né? Principalmente o dedo mínimo, que é o dedo do dinheiro. Então, aquisição de bens sem responsabilidade. Não é meu, nunca fiz nada. E é o dedo da comunicação, onde o indivíduo praticamente ele faz um discurso onde ele enche as pessoas que não têm cultura. Então, acreditam nesse indivíduo. Agora, sim, quantos comunicadores têm o dedo indicador, o dedo mínimo, usando os anéis vermelhos, o tipo de unha que o indivíduo tem? É importante usar um anel para quem deseja desenvolver esse lado nesse dedo. Isso, no porque assim, para cada dedo a gente tem um tipo de anel específico. Sim. Né? Se o dedo é torto, a gente pode usar um anel que corrija a tortuosidade disso. A gente cria um vetor reto. Sim. Né? A historinha da varinha mágica do Harry Potter. O indivíduo tem o dedo torto, ele vai usar uma varinha ou uma caneta. Sempre que ele tiver que falar com alguém, ele vai apontar a caneta ou a varinha. É verdade. Então, não tem nenhum tipo de magia, nenhum tipo de mistério o uso daquela varinha. E o fato dele usar o poder mental dele para que faça, realize, aconteça, ele praticamente está fazendo isso. Eu quero isso, eu vou ter isso, isso é meu. Você aponta com o seu dedo indicador. Agora, se ele tiver caído para baixo, né, praticamente se ele tiver torto, você está apontando... Chega numa concessionária hoje, com um dedo torto, eu quero comprar aquele carro. O fulano retira todo o tapete da concessionária, embrulha para o presente que ele está levando. E deixa o carro num cavalete. Então você não está comprando o que você quer. Está comprando o tapete do carro. Comum as mulheres irem na loja, eu quero comprar aquele vestido. Trazem um monte menos aquele que ela quer. Porque o dedo está torto. É verdade. Então, ligue no telefone 4229-7444, das 9h30 às 16 horas. E a Nirvana fica pertinho, para né, quem gente? mora no centro de São Paulo, metrô, desce na interligação Bresser, pega o trem sentido Rio Grande da Serra, São Caetano do Sul, 3 quarteirões, vocês já estão na Nirvana. Porque ela fica no centro na Avenida de Robert Simmons, número 41. Centro de São Caetano, não tem a menor chance de você não acertar, porque todo mundo já é um ponto de referência Nirvana, que está há quase 30 anos no mesmo local. E assim, vamos dar uma boa repassada para quem não entende de cromoterapia. A gente vai estar trabalhando, mostrando o significado de cada uma das cores. O porquê que se usa essa cor, por que não pode usar a outra. Então, cada cor tem um efeito. Cada cor tem uma vibração, tem um peso e tem uma frequência que ela vibra. Claro. Então, para a gente poder ensinar essas pessoas que querem trabalhar com a quirologia de uma forma correta, com ética e completa, né? Ele vai entender por que ele vai usar aquela cor e não a outra. Sem dúvida. Por que eu não passo tabela pronta de linhas pintadas. Agora o pessoal vai sair do curso, que é um dia todo, sabendo pelo menos o necessário para entender isso. A sua mão. No próximo, no segundo livro, vai ter um capítulo específico, bem aprofundado sobre essa parte da cromoterapia. Sim. Que seria na quirologia. Agora no curso você vai especificamente falar das linhas das mãos, da importância. Isso. E a parte ética, a parte mais importante, quando você está fazendo a interpretação, mostrando ao cliente o que você está identificando, você está mostrando para ele, aqui existe uma ilha,
E o que você vai fazer com uma ilha? Vai deixar na mão da pessoa ficar rodando em volta da ilha sem saída? Não. Você vai criar uma passagem, vai criar uma ponte. Que cor que você vai usar isso? Que energia você precisa para chegar no outro ponto? Então, muitas pessoas também fazem a famosa pergunta, né? Eu vou morrer cedo? É verdade. Né? Não é na Porque tem a linha, linha da vida. não é na linha da vida que a gente vai ver isso. Se o indivíduo ele chegou num nível onde a linha de destino dele, ele perdeu toda a estimulação. Ele não tem vontade de fazer mais nada. A linha de cabeça está apagando. A linha de coração está ficando sutil. Mas ele tem uma linha de vida muito forte. Ele está assinando um tratado de eu estou pronto para ir embora. Porque assim, se você não tem vontade, você não ama, você não tem vontade de fazer nada, você está entregando os pontos. E a linha de vida também vai ficando enfraquecida. E é o momento que o indivíduo termina tudo. Ele fica sentado numa poltrona, de pijama, vendo o dia passar. Exatamente. Inclusive, falando da área da saúde, antes de começar o programa, você mostrou uma pessoa que tem Alzheimer, como que é a mão dessa pessoa, as linhas. Né? As linhas, assim, elas vão se deformando, como o sistema nervoso acontece. As células vão se desfazendo e a mão também mostra isso. No Parkinson, a gente encontra na linha, no finalzinho, no meio da linha de cabeça, um asterisco. Ele, medicado a esse asterisco, ele abre. Então, ele tem Parkinson, mas ele não vai morrer disso. Ele morre de outras coisas. Mas é um então, dá para importante. você fazer uma previsão na mão se a pessoa tem alguma doença. Aquilo diagnóstico, né? Dentro daquilo diagnóstico, a gente alerta o indivíduo para que ele procure um médico, porque a gente está identificando que em certa área da mão dele, um fígado, um baço, um coração, está acontecendo algum tipo de problema, que já está visível na mão. Se um indivíduo chega para a gente com a mão praticamente cianótica, você faça o favor de procurar um cardiologista. Você está tendo problema, iniciando um problema de circulatório e cardíaco, que é o diagnóstico de unhas arroxeadas. Então ele pode até infartar na tua frente, né? Então, quer dizer, a mão é o manual de instrução isso, que assim, nós nascemos, né? Nós temos a iridologia, a auriculoacupuntura, a própria acupuntura. Existem diversos mapas e o mais simples é a mão. Você olha para a mão todo dia. Sim. Opa, está mudando uma linha, está apagando uma linha. Linha nasce, aparece e fica mais forte. Então isso assim eu tenho praticamente registrado em função do que aconteceu na minha vida. Foi identificado que aos 40 anos eu poderia sofrer um acidente. 29 anos eu não estava nem aí. Aos 40 anos eu sofri um acidente. Aí houve a quebra da linha, apagou-se muitas linhas. 97 de vítima, eu que tinha que indenizar a empresa de ônibus. E daí para frente eu tive que começar tudo do zero. Então a minha vida deu um 360 graus. Então eu tenho isso registrado, assim como muitos pacientes, amigas que fizeram o curso de quirologia e utilizam os tipos de mãos dentro do RH. Você escolhe o funcionário através das mãos. Se eu quero um vendedor, eu vou colocar um indivíduo com mão fogo. Se eu quero um indivíduo que trabalha com a parte de informática, a parte de papéis, mão ar. Se eu quero um indivíduo que trabalhe braçalmente, mão terra. O único que vai aparecer dentro de uma empresa é o mão água, o cuecão. É aquele tio que fica em casa tomando conta do pai e da mãe até o último dia de vida. Aos 70 anos, o que você vai fazer da vida? Não sei. É isso mesmo. Javé, vamos encerrando, então, por favor. 42297444, vagas limitadas. Fale com o Inês. Das 9h30 às 16 horas. Obrigada, Javé. A cromo do começo ao fim. Como a minha amiga Tereza Nagata está falando, que ela já fez também cursos lá na Nirvana, vai fazer um outro curso também. E quem quiser complementar, entra no curso da Tereza. Isso aí. Gratidão, Tereza. Obrigada, viu, Javé?
não conhece a Boutique Que Show, tem que vir conhecer. Mais de 9 mil peças para vocês. Nós temos 12 provadores, uma equipe totalmente preparada para consultoras de moda. E semanalmente chegam novidades. Nossa fanpage é Que Show Moda, nosso Instagram é Que Show Moda também. Temos desde da peça formal até informal, muitas variedades mesmo. A gente fica localizado aqui na rua Doutor Eduardo Monteiro, número 366, Jardim Bela Vista, Santo André. Contei meus anos e descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. Tenho muito mais passado do que futuro. Sinto-me como aquele menino que ganhou uma bacia de jabuticabas. As primeiras ele chupou displicente, mas percebendo que faltavam poucas, rói o caroço. Já não tenho tempo para lidar com mediocridades. Não quero estar em reuniões onde desfilam egos inflados. Inquieto-me com invejosos tentando destruir quem eles admiram, cobiçando seus lugares, talentos e sorte. Já não tenho tempo para conversas intermináveis, para discutir assuntos inúteis sobre vidas alheias, que nem fazem parte da minha. Já não tenho tempo para administrar melindres de pessoas que, apesar da idade cronológica, são imaturos. As pessoas não debatem conteúdos, apenas os rótulos. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos. Quero essência. Minha alma tem pressa. Sem muitas jabuticabas na bacia, quero viver ao lado de gente humana, muito humana, que sabe rir de seus tropeços e não se encanta com triunfos. Não se considera eleito antes da hora. Não foge da mortalidade. Só há que caminhar perto de coisas e pessoas de verdade. O essencial faz a vida valer a pena. E para mim, basta o essencial. E hoje eu convidei uma pessoa muito especial, pelo menos para mim, um grande amigo, que eu considero assim grande amigo em todos os sentidos, como profissional e pessoal, que vai falar, ele é médico, homeopata, ortomolecular, nutrólogo, escritor, e vai falar como envelhecer sem ficar velho. Ele fala muito, é uma frase que ele costuma falar sempre: deixe o remédio ser o seu alimento e o seu alimento ser o seu remédio. Como vai, doutor Celso? Muito bem, Beth. Primeiramente, eu fico muito honrado, né, de ser seu amigo, de você me considerar como seu amigo, porque a recíproca é verdadeira. Obrigada, né? doutor Celso. E é um imenso prazer estar de volta aqui com você. E essa frase, na realidade, do remédio e do alimento, não é minha, é do Hipócrates, né? É do pai da medicina. Aí a gente vê que a gente não inventou muita coisa, né, Beth, do que já os antigos, os gregos, já sabiam, né? Sem dúvida, sem dúvida. Celso, a nutrição tem sido assim uma ciência que mais tem se desenvolvido, né? Você concorda com isso? Eu concordo, assim, na coisa das filigranas, né? Porque, na realidade, o que a gente vinha conversando, né? Aqui no Brasil, principalmente, desaprendeu-se a comer. Então, aquelas coisas que eu falo assim, que de dieta ninguém sabe nada, e muito menos eu. Pelo menos parece que dieta nenhuma funciona. Nenhuma, né? funciona, entendeu? É só para, no meu entender, para elevar o ego de quem está fazendo e, de uma certa maneira, escravizar as pessoas, não é? A gente vive no mundo de liberdade e, apesar disso, a gente escolhe ser escravo dessas coisas todas. Quando, no nosso tempo, aquelas coisas que a gente comia, né, do arroz e feijão, um bife, uma batata frita, na quinta-feira macarrão, e aí por dentro... Aquela comida da vovó, né? Da vovó. Na realidade, se você for ver na Europa, isso ocorre ainda, não é? Eles comem, você vê lá, os caras comem muito bem, porque eles mantêm essa tradição toda e não são obesos.
É a tal da dieta mediterrânea? A dieta mediterrânea, mas eu já falei isso uma vez aqui no seu programa, que a nossa alimentação, não vou chamar de dieta, como era antigamente, era tão boa ou até melhor que a própria mediterrânea. Aí, surpresa minha, um tempo depois, vendo a TV Cultura, o pessoal de uma universidade, não lembro qual foi, fez um trabalho mostrando exatamente isso, como se comia antigamente, é igual ou tão melhor que a própria mediterrânea, Beth. Então, a alimentação é fundamental para o ser humano. Eu brinco assim, né? É o cálcio, magnésio, zinco, né? Tijolo, cimento e argamassa, por exemplo. Que são as coisas que vão constituir o organismo. Arroz, feijão. Arroz, feijão, uma proteína, uma salada, uma verdura cozida, uma fruta, entendeu? E uma sobremesa. Bem alimentado. Muito bem alimentado. Uma sobremesa, um doce, por exemplo. Porque à luz da medicina chinesa, o doce é um sabor indispensável para a vida. Por exemplo, agrada o baço pâncreas. Então, a carne, por exemplo, também agrada o baço pâncreas, que eles falam, não é? Se você deixa de comer carne, por exemplo, você vai querer doce para compensar. Então, os sabores são de suma importância para a saúde da pessoa. E a primeira pergunta, assim, que eu vim pensando pelo caminho é sobre o adulto hoje está muito preocupado com o tal do Alzheimer. Nós vamos falar muita coisa, mas é uma preocupação que o adulto hoje tem. Está todo mundo com medo dessa doença e que parece que tem se alastrado ou sempre existiu e nós não sabíamos. E tem um jeito de nós evitarmos que esta doença se manifeste, ela é hereditária. Fala um pouquinho. Olha, tem uma certa hereditariedade, né, Beth? No Brasil, parece que o Alzheimer vai aumentar sobremaneira, né? Mais do que os outros países. Então, eu fico pensando que isso deve ser consequência de algo externo, entendeu? Algo externo que esteja levando a isso. Muito provavelmente, talvez, nutrição, alimentação, os agrotóxicos, que são usados de uma maneira desmesurada, né? Alguns até proibidos em outros países. Então, eu acho que tem alguma causa externa nessa coisa toda. Por exemplo, o alumínio, por exemplo, metal pesado. Metal pesado. Metal Quer pesado. dizer, cozinhar em panela de alumínio tem que descartar. Tem que descartar. Ó, de alumínio, né? Mesmo de ferro tem que descartar. Também, né? O próprio barro também. Mas vamos cozinhar como? Com aço inox. Ah, sim, é o melhor. Né? É assim, tenho agora um material que o pessoal chama de aço cirúrgico, que acaba sendo melhor que tudo. Que não desprende nada. Né? Então você pega o Teflon, por exemplo, mesmo... Ele desprende. Ele desprende, mesmo estando íntegro. E a cerâmica? A cerâmica também acaba desprendendo alguns minerais tóxicos para o organismo, né? Que se não me engano, chumbo. Os pesados, né? Metal pesado. Metal pesado. Eu falo assim, que eu tenho mais medo do metal pesado do que uma bactéria, por exemplo. Porque primeiro que ele deposita em tecidos nobres. Cérebro, rim, bexiga, pâncreas, não é? E é difícil, não é que é difícil, demanda estratégias para eliminá-lo. Agora, até chegar à conclusão que é metal pesado, é muito raro se fazer esse diagnóstico. A não ser que a pessoa tenha alguma noção da estratégia de ortomolecular e se vale de alguns exames, por exemplo, o exame de cabelo mineralograma capilar, né? Da mesma maneira que o pessoal hoje idosa droga no cabelo, tanto é que você vê para revalidar a carta dos motoristas, não é? Sim. Profissionais estão fazendo isso para ver se tem uso de droga. O metal pesado acusa ali também. Então, veja só, até chegar nisso, a pessoa sofre muito. E aí predispõe também praticamente todos os tipos de doença. O alumínio está relacionado particularmente com Alzheimer. Entendeu? Então, Desculpa eu te cortar, doutor Celso, mas tem algo a ver com o emocional? Por exemplo, o idoso de 70 anos, 75, se ele tem algum choque emocional, ele pode desencadear o Alzheimer? Pode. Pode.
Isso na homeopatia, não é? A gente chama de biopatografia, ou história biopatográfica. Bio é vida, pato doença, grafia é gravar. Fatos que acontecem, marcam e fazem adoecer a vida. Ah, sim. Então, isso no repertório do homeopata, lá que é uma bíblia do homeopata, está lá numa rubrica chamada transtornos. Transtornos por raiva, mágoa, decepção, frustração, perda de dinheiro, entendeu? Essas coisas todas. E eu falo assim, que a função do homeopata, de um bom homeopata, é escolher o medicamento de fundo da pessoa com base na história biopatográfica. Sim. Eu tive um paciente na época do Collor, que ele, com aquela coisa de pegar poupança, tudo que houve, o paciente de Sorocaba, um senhor já, de idade. Em decorrência disso, dessa perda de dinheiro, ele não chegou a fazer um Parkinson, entendeu? Mas ele fez um parkinsonismo, que a gente chama, muito parecido com o Parkinson. Então, na época, eu lembro que eu repertorizei, fui nessa rubrica, né? Transtornos por perda de dinheiro, tem 3, 4 medicamentos ali, e lembro até o medicamento, calcária carbônica, né? Então, nós entramos com o medicamento, esses sintomas reverteram tudo. Então... Desculpa, mais uma vez te cortando. É que eu tenho o caso da família, a minha mãe, por exemplo, que teve sempre uma vida muito saudável, principalmente na alimentação. E como com quase 80 anos nós trocamos ela de casa. E ela se chocou muito, ela não aceitou. E aí ela, daí para frente, a memória dela começou a regredir, hoje ela nem fala, né? Então, é uma história biopatográfica. Então, é o que levou, o que leva a pessoa a adoecer. Funciona, para mim, como um agente desencadeante de uma predisposição. Sim. Não é? E no idoso, por exemplo, os mecanismos de defesa são mais lentos, né, Beth? E tudo lentifica. Então, para você restabelecer o equilíbrio, que é a homeostase, que é a capacidade do ser vivo de perdurar no tempo, mantendo íntegras suas funções, é mais difícil, não é? Então, há que se ter um suporte nessas coisas todas, que vem de alimentação, atividade física, espiritualidade, sobretudo espiritualidade, entendeu? Independente de religião. Sem dúvida. A espiritualidade, praticamente, hoje eu vejo como sendo uma tem várias ferramenta poderosa. Tem várias inteligências, né? A 7ª, se eu não me engano, é a ecológica, que é outra coisa importantíssima, né? A inteligência ecológica. E a 8ª ou 9ª, não lembro bem, que é a espiritual. Sem dúvida. Então, a inteligência espiritual é fundamental para a pessoa, principalmente para o idoso. Sim. E a gente também gostaria que você falasse do cérebro, né? O que acontece no cérebro de um idoso? Ele pode ficar senil sem ter Alzheimer? Pode. São coisas diferentes? Pode. Aliás, Beth, o diagnóstico de Alzheimer é dificílimo. Ah, é? É dificílimo, porque ele se confunde muito com arteriosclerose. Entendeu? Com má circulação de cérebro. Então, tem que ter muita perspicácia, porque é um diagnóstico clínico. Você pode fazer algumas dosagens, ressonância magnética, tudo, mas a perspicácia mesmo é do médico, né, para perceber. E qual a diferença? Assim? É muito semelhante? Tem sutilezas, né? Por exemplo, na arteriosclerose, normalmente a pessoa perde a memória recente, mas guarda a memória antiga, né? Entendeu? Isso. Então, o Alzheimer já é um pouco diferente, né? É mais complicado. A pessoa pode... ela vai progredindo no sentido de perder memória e até da fala, né? Vai comprometendo a Depende fala. da área que pega, do cérebro, sim. entendeu? Porque, na realidade, é um comprometimento diferente um pega mais pela arteriosclerose, que acaba entupindo. Outro é pela produção de algumas proteínas chamadas beta-amiloide, que destrói mesmo algumas áreas cerebrais, compromete a área cerebral, né? Então, a sutileza de perceber, é o médico que percebe isso. Sim. Mas... Agora, tem muito Alzheimer, Sim. a pessoa rotula como Alzheimer, que acaba sendo uma arteriosclerose, né? Ou uma demência senil. Entendeu? Uma demência senil. Agora, desafiar o cérebro, o idoso, é importante que ele desafie o cérebro dele diariamente, tipo palavras cruzadas. Posso ser sincero? Eu não acredito nisso. Não, sim. Não acredito.
que isso vá, de alguma maneira, impedir o desenvolvimento do Alzheimer. O que existe no cérebro é um processo de recrutamento, que a gente chama, né? Você pega, por exemplo, você manda uma tropa para uma guerra, entendeu? Então tem as baixas dos soldados lá. O que o comando faz? Manda outros para substituir aquele, entendeu? Mas nunca mais vai ser aquele, entendeu? Então, começa a utilizar outras áreas do cérebro, né? Isso chama-se recrutamento. Então, pode melhorar essas coisas porque você tem um recrutamento, entendeu? Assim, mais ou menos ali uma reserva, né? De soldados, de células cerebrais. Mas pode ajudar. Pode ajudar, mas eu não acho que impede. Mas aprender uma nova língua, fazer uma pintura, você não... Eu posso estar falando bobagem. Sim. Entendeu? Mas eu acho que é só paliativo, na realidade. Que não é paliativo, quer dizer, que pode, assim, ter alguma significância, mas não tanto. Isso, é assim, na qualidade, um pouco de qualidade das coisas, né? Eu penso assim, que a gente tem que estar muito atento para esses fatores externos, né? Que eu acho que tem muita coisa externa. O que é fatores externos? Por exemplo, é que eu te falei, agrotóxico, metal pesado, entendeu? E outras coisas que se faz. O ar, por exemplo. O ar, o chumbo da gasolina que tem, entendeu? Quer dizer, pessoas que migram para o interior de São Paulo ou de qualquer outro estado... Eles podem viver melhor. Podem viver melhor. E tem aquelas que se sentem melhor à beira-mar, tem aqueles que se sentem melhor à montanha. Então, essas coisas que têm que ser individualizadas, né? Agora, outro assunto que é muito debatido é o ômega 3. Eu acho que existe um exagero, eu acho um exagero nessa coisa do ômega 3, entendeu? Ele é importante, sim, né? Mas a gente vê que existe um desequilíbrio dos ômegas, entendeu? O 3, o 6, o 9, entendeu? Né? Então, há que se ter uma relação entre eles boa. Por exemplo, só para entender, você pega uma relação cálcio-magnésio. Eles têm que ter uma relação boa no organismo para eles fazerem a função, por exemplo, de ossificação. Se você tem muito cálcio solto no sangue e pouco magnésio, não vai incorporar ao osso isso daí, né? Entendeu? Então, Por isso que hoje os produtos farmacêuticos vendem o cálcio associado ao magnésio. Isso. Que depois eu quero que você fale sobre o cálcio. Então tem essas coisas todas, né? Há que se tomar cuidado com esses modismos todos. E há que se tomar cuidado também, Beth, com esses papagaios de piratas e mercadores de ideias alheias, né, entendeu? Que ainda se agissem de uma maneira íntegra, vamos dizer, que fizesse aquilo por desconhecer, mas tem muita coisa que é dita aí nessa história toda, que é dito com conhecimento, sabendo que não é aquilo. Para mim isso é imperdoável. Não é? É a história dessa água alcalina, que sabe, que acaba gerando a alcalinidade dos tecidos. Existe um outro interesse por Existem trás muitos interesses disto, né? Que é vender um produto. Que é vender um produto, a coisa já vem pré-significada, entendeu? Faz parte do esquema. Então, logicamente que tem pessoas que precisam de alcalinizar, outras de acidificar um pouquinho, mas isso é muito sutil e tem exames para fazer isso. Por que eu toquei nesse assunto? Porque isso acaba levando a confusão, Beth. Então, por exemplo, da mesma maneira que se desaprendeu de comer arroz e feijão, entendeu? Que é uma combinação perfeita, é a combinação mais perfeita que tem de cereais, isso começa a confundir as pessoas, então não sabem mais o que fazer, não é? Aí que acontece o que aconteceu nos Estados Unidos lá, com aquela obesidade toda. Tanto é que na Europa está se voltando o quê? O americano fast food. Na Europa o slow food. Entendeu? É hora para comer, entendeu? Uma hora e meia para almoçar. É o slow food. E comer comida mesmo. Isso que nós tínhamos. Que a nossa alimentação de outrora era tão boa ou até melhor do que a própria Mediterrânea. Mas, em vista disso tudo, por que os idosos estão vivendo mais? Na sua opinião, claro. Tem a coisa da profilaxia da saúde, né?
entendeu? Então você trata melhor as pessoas, tem mais recurso. Ah, sim. Tem mais recurso hospitalar, essa coisa toda, né? Porque você pega antigamente o paciente infartava, ele ia morrer. Entendeu? Ia morrer. Então hoje não, hoje você pega, eu como anestesista eu frequentei bastante UTI, não é? A pessoa chega lá, você tem uma chance muito grande de ressuscitar. Entendeu? A pessoa, não é? Hoje você pega uma obstrução lá, você coloca um stent, você faz o diagnóstico precoce das coisas. Então, a medicina evoluiu muito nisso daí. Você falou uma palavra mágica, anestesia. Nossa, eu acho que é uma das maiores invenções. E foi mesmo, uma das maiores invenções. Anestesia, né? Que foi até um dentista que acabou inventando isso. Então, propiciou intervenções cirúrgicas, né? E hoje, cada vez mais, por exemplo, as pessoas partem para a modernidade, né? Você faz, por exemplo, uma laparoscopia, né? Uma cirurgia laparoscópica. Antigamente, se fosse fazer uma hérnia de hiato aqui, era uma cirurgia que eu falo Belém, Brasília. Era super complicada, né? Hoje não, hoje as pessoas fazem. Então é a evolução da ciência e tecnologia, né? E para o idoso, o vinho faz bem ou faz Olha, mal? tem trabalhos mostrando que o vinho, 2 taças para o homem e 1 taça para a mulher por dia, ele é salutar para a saúde. Né? Para o idoso? Para o idoso também. Para o idoso também. Outro dia eu estava vendo o Charles Aznavour falando, né? Que ele está com 90 e poucos anos, né? Quase, mais, né? Quase 100, né? Parece. Então ele falou assim, o que o pessoal atribuía a saúde dele? Ele pegou e falou assim, como bom francês ao vinho, né? Entendeu? Mas, Beth, eu vou mais longe, o vinho é importante também. Como bom francês, eles cozinham com manteiga. Nada de margarina. Nada de margarina e nenhum outro óleo, a manteiga e o azeite. Entendeu? Então, são gorduras que protegem o cérebro. Você pega, por exemplo, uma célula nervosa, um neurônio, alguns deles, você imagina um fio elétrico, né? Tem aquela capa em torno do fio, né? É a mesma correspondência que tem de um nervo. Aquela capa lá chama-se, no nervo, bainha de mielina, é o correspondente. Então, para as células nervosas mielinizadas, é fundamental que ela tenha matéria-prima da gordura para formar a mielina, do colesterol para formar a mielina. Entendeu? O colesterol que vai formar uma série de hormônios. Então o colesterol não é um grande vilão. Pelo contrário. A baixa de colesterol, muito baixo colesterol, está relacionado a Parkinson e Alzheimer. Poxa, Entendeu? Então, veja só, aquilo que a gente está falando aqui, tem muita coisa externa que vem disso, né? E o colesterol, ele é fundamental para formar a vitamina D, Beth. Entendeu? Uma outra coisa super importante também para o idoso é tomar sol. Você veja só, as pessoas que Desde que não esqueçam a gente no sol, né, Celso? Coloca o velhinho no sol, mas que lembre de tirar, né? O padre Fábio de Mello fala isso, né? Ele fala assim, eu queria que alguém me levasse para tomar sol. Quando ficar velho. Mas, sobretudo, que lembrasse de me tirar do sol, né? Então, o sol é fundamental. E o sol, 10, 15 minutos do sol onde tem incidência de ultravioleta. Entendeu? Que no horário de verão, a partir das 10. Entendeu? No horário de Deus, a partir das 10. E no horário de verão, a partir das 11. Porque é esse ultravioleta que vai, junto com a vitamina D, ir para os ossos e melhorar o organismo como um todo. E, sobretudo, que a vitamina D não é uma simples vitamina. A vitamina D é um hormônio que age multifatorialmente. Quase todo o mecanismo. Em todo o mecanismo. Organismo. Então é importante tomar sol. E quem tem vitamina D baixa, que hoje é uma epidemia, o que pode repor essa vitamina? Então depende. Tem critério para isso. Primeiramente, que essa dosagem de vitamina D que existe, né, não é uma. Até que. Não sei que tenha mudado. Mas os valores de referência não são da população do Brasil.
Entendeu? Não foi feito nenhum trabalho para falar, se eu estiver errado, que me corrijam, por favor. Mas para falar que as faixas de normalidade são essas ou aquelas. Há pacientes, entendeu? Que se tem um desequilíbrio de cálcio, se tomar vitamina D, pode, por exemplo, depositar em artéria coronária, pode depositar em artéria cerebral, dando acidentes vasculares cerebrais encefálicos importantes. Então, há que se ter critério. Não é para se tomar vitamina D e muito menos cálcio, como se dá por aí. Entendeu? Essa história que a gente vê, cálcio e tal, é complicado. Então, eu acho assim, o que eu falei outra vez, é importante fazer uma geriatria pediátrica. Cuidar desde que nasce, entendeu? Não é? Que a massa óssea está formada até os 28 anos de idade. Depois não forma mais. Então, a gente tiver essa criançada aí, já não toma mais sol. Não vai ter massa óssea. Não é? Então tem que prevenir ali. O pessoal previne, o Dr. Jensen falava assim, não importa tanto, que foi meu professor de iridologia, o que a gestante vai ingerir durante a gravidez. Importa também o que ela ingeriu antes. Olha que bonito isso. Entendeu? O que entrou na constituição dela antes dela ficar grávida. E a medicina chinesa, a medicina ayurvédica contempla muito isso, né, Beth? Doutor Celso, outro item que eu na minha pesquisa vi que é o açafrão da terra, principalmente para prevenir câncer. Você concorda com isso? Beth, eu vou falar a verdade que eu não sei te responder isso. Eu não... O curry, que é o curry. O curry, sim. Na Índia, por exemplo, o curry é usado bastante como alimento, né? E protege, ele é um antioxidante. Ele, junto à pimenta, por exemplo, ele é um poderoso antioxidante. Entendeu? E parece que ele protege, sobretudo, contra Parkinson e contra Alzheimer. Que é o nosso açafrão aqui no Brasil. É verdade. Que deu um branco. Mas, Celso, agora como piores alimentos, refrigerantes, nem pensar. Refrigerante, Beth, você é testemunha disso, já falei mais de quase 30 anos que... Por quê? Porque o refrigerante, nós falamos da relação cálcio-magnésio, existe uma relação ideal, por exemplo, coloca 200 de cálcio em numerador, né? E coloca 100 de fósforo em denominador, vai dar 2, uma constante 2. O organismo vai manter essa constante sempre, entendeu? Se você coloca muito denominador, muito fósforo embaixo, muito refrigerante, que é ácido fosfórico, você vai alterar essa relação cálcio e fósforo, entendeu? Essa constante vai ficar, mas vai roubar cálcio de osso, de dente, de estruturas importantes, entendeu? Então, refrigerante é o inferno, e qualquer um deles. O inferno. E qualquer um deles, Beth. E a cerveja também? Não, cerveja não. Refrigerante. Os colas, os guaranás, todos. E os diet, né? São os piores que tem. Puxa, cerveja não. A cerveja boa, não nacional, né? Nacional, que eu já falei há muito tempo no programa que é uma porcaria. Lembra disso? Lembro, opa. Entendeu? Que agora hoje está se comprovando, né? Então, se for tomar uma cervejinha, pega uma cerveja importada, né? Toma menos, mas com qualidade. Qualidade, né? Uma garrafa de vidro, de preferência, para que não se desprenda do alumínio, da latinha o alumínio, entendeu? Ela é um alimento bom. Tomada moderadamente é bom. Ela é um dos poucos alimentos que é rica em boro, por exemplo. O boro, ele é fundamental, junto com o cálcio, magnésio, fósforo, para a massa óssea. Entendeu? Então, é salutar. Moderadamente, a cerveja é salutar. Cerveja boa. Boa, né? Importada. É um pouquinho a coisa mais cara. Porque eu não quero falar mal do produto nacional, mas tem talvez uma ou duas aí que eu não sei, que eu não sou muito cerveja, que mantém um padrão bom, entendeu? Eu não sei qual é, mas são duas, parece. Agora, eu sei que nosso tempo já está quase, temos 2 minutos. Mas o glúten, fala do glúten, que também o glúten, hoje é tido como um grande vilão. É um grande engodo. É um grande engodo a coisa do glúten, entendeu? Hoje o pessoal está mostrando que quando você suprime o glúten, você vai ter outras coisas. Entendeu?
é um bando de louco. É um bando de louco esse pessoal todo. Irresponsáveis. Irresponsáveis, entendeu? Que pegam um atalho, entendeu? E faz daquilo uma via expressa, não é? Então eu falo assim, outro dia eu fui na televisão, um psicanalista falar que, acho que vocês foram de covarde, falou assim, nós nunca tivemos tanta liberdade, tantas escolhas como agora. Você concorda comigo? Nós vamos conversando no carro, não é? Sim, claro. Beth, aí o cara escolhe uma coisa assim, ó. Entendeu? É uma porcentagem mínima das pessoas que têm intolerância ao glúten. Entendeu? Outro dia o cara falou pra mim assim, que postou isso no Face, eu falei, eu tô cheio de ouvir gente falar sobre o que não, versar sobre o que não sabe. Entendeu? Aí ele falou, não, é porque eu trigo assim, assim. Eu falei, mas não importa. Então, muda de... Por favor, volta àquilo que nós sempre fizemos. Entendeu? Que os nossos pais, avós fizeram. Aquilo é uma dieta, Beth, tão boa ou melhor que a própria do Mediterrâneo. Poxa. Celso, passou já o programa, infelizmente, viu? Celso, um contato. É www.batelo, BA2TsE2LLO.med.br. Muitíssimo obrigada. Sabe que você é um grande amigo e um grande profissional. Sou mesmo, sou amigo. Obrigada, doutor Celso. www.batelo.med.br. Não é Batelo, é Batelo. Batelo. É fechado. Ah, é fechado? Tá bom. Gente, eu encerro então com uma frase dizendo o seguinte: não interessa o quanto bom você é, sempre poderá ser melhor. Let me say